Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, né? Esperamos que vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar de módulo 3, né? Capítulo 7. Vamos falar de acentuação gráfica, seja das monossílabas átonas, das paroxítonas, das oxítonas e também das proparoxítonas. Bom, para entender um pouquinho mais a regra de acentuação dessas palavras, você precisa saber, compreender o que é a tonicidade, né? Vocês já aprenderam anteriormente a tonicidade, a classificação, a posição. Foi bem fixado, foi bem revisado, espero que vocês não tenham dúvidas. Então, eu digo aqui algumas palavrinhas que eu vou falar mais ou menos para vocês verem. Por exemplo, sábado. Sábado. Qual é a sílaba tônica da palavra sábado? Vou relembrar um pouquinho a sílaba tônica. Sábado é o sá, porque é a antepenúltima. Então, ela classifica-se como proparoxítona. Outra palavra, fenômeno. Como eu ensinei, chamando sempre a palavra, se você tiver dúvida. Fenômeno também é a posição, é a antepenúltima. Então, também é uma palavra proparoxítona. Aí tem a palavra janela, que não tem acento, né? Aí você vai chamar, vai descobrir que é a penúltima. A gente escreve tanto a palavra janela que a gente até já sabe que ela não tem acento. Por isso que a leitura é tão importante, né? A leitura e a escrita. Porque aí você vai memorizando e vendo que algumas palavras não combinam com acento, né? E também outras não combinam sem acento, né? Então, você tem a palavra janela, que não é acentuada, e você vê que a sílaba tônica é a penúltima, é só você chamar janela, você já vai perceber que a penúltima é uma palavra paroxítona. E na palavra caráter, você já tem um acento agudo no A, no segundo A, né? Você já vai saber que a sílaba tônica está em posição de penúltima, então ela é uma palavra também paroxítona. Lembrando que você sempre analisa a palavra da direita para a esquerda, não pode esquecer, né? E também tem a palavra jacaré, eu botei uma acentuada e uma sem acento, ó. Jacaré é a última sílaba, a posição é oxítona, ela é acentuada. E urubu, ela também é oxítona, o bu é a sílaba tônica, só que ela não é acentuada. Então, você tem que realmente chamar para você lembrar. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Tipo pêssego, ótimo, príncipe. E eu posso dizer para vocês que a língua portuguesa, ela é predominantemente de palavras paroxítonas. Eu sempre falo isso. O que é ser predominantemente? Ela tem muitas palavras paroxítonas. Portanto, quando eu falo de regra de acentuação de paroxítona, aí dá um pouquinho de dúvida, porque são muitas regras. Eu vou falar uma por uma e depois eu vou preparar uma folha para vocês colarem no caderno com todas as regras, tá bom? Para vocês não esquecerem mais. Eu vou preparar essa folha com todas as regras de acentuação de oxítonas, de paroxítonas e de monossílabas tônicas. A palavra monossílaba ela pode ser tônica ou átona. Por quê? A átona é a sílaba fraca da palavra e a tônica é a sílaba forte da palavra. Eu estou falando primeiro, depois eu vou para o módulo, ok? Então, como nós temos muitas palavras paroxítonas na língua portuguesa, eu vou falar um pouquinho das regras das paroxítonas. Bom, tem aquelas terminadas em R, como açúcar, caráter. Outras terminadas em I, seguido ou não do S, como lápis, tênis. Olha como é bem complexo. Então tem que prestar muita atenção, tem que ter as regras registradas no seu caderno, para você não esquecer. Que inclusive isso é matéria de concurso, de vestibular, então tem que ficar bem preparadinho. Outras, paroxítonas terminadas em N, hífen, pólen. Terminadas em L, amável, móvel, ou também em U seguido ou não de S, vírus, Vênus. E por aí vão as regras, ó, terminadas em X,
você tem, olha quanta regra, por isso que você tem que ter escrita. Tórax, fênix, terminadas em A, aquele A nasal, né? Com um tio, seguido ou não de S. Tipo, exemplo, imã, órfã. Ou terminadas em ão, seguido ou não de S. Tipo, órfão, órfãos. O ou uns terminadas em UM ou UNS. Álbum, álbuns, também paroxítonas. Aquelas que terminam com PS, são consoantes mudas, né? Exemplos, bíceps, fórceps. E aquelas que terminam com ditongo, que é uma regra diferente. O que é o ditongo? Quando no final da palavra, aquelas duas palavrinhas ficam juntas. Ó, exemplo, aquário, água, espécie, série. Essas 4 palavrinhas, elas têm ditongo. Por isso, elas são acentuadas. É uma regra, é uma exceção, né? Então, essas regras, não adianta eu ficar repetindo aqui, que vocês vão ter que ter isso registrado no caderno de vocês. Então, mais uma vez eu vou dizer, vocês vão ter uma folha com todas as regras de acentuação. Paroxítona é a mais comum. O que é ser comum? Predomina, tem muitas, né? Você pode ver que tem mais paroxítonas. E a regra das oxítonas, elas terminam em A, A, E ou O, seguidas ou não da letra S. Geralmente terminam, né? Ó, tem algumas assim. A, Paraná, Cajá, com S ou não, elas são oxítonas. Café, chulé, você. E O, seguido ou não de S. Vovô, vovó, cipó. Ou terminadas também em EM com ENS. Também, ninguém, parabéns, armazém. E agora eu vou falar um pouquinho das monossílabas. As monossílabas, como eu falei, as tônicas, os tônicos, eles podem ter acento ou não, né? Pode seguir ou não S, por exemplo. As monossílabas acentuadas são aquelas que terminam em A, seguido ou não de S. Tipo, pá, lá, já, é seguido ou não de S. Fé, lê. E o O seguido ou não de S também. Pó, nó, nós. Essas são monossílabas tônicas, acentuadas, terminadas em A, E ou O. Podem ter S no final ou não. Existem também outras regras, deixa eu falar aqui para vocês. Não quero confundir a cabecinha de vocês. Eu vou só falar que eu não vou registrar, não. Só para vocês terem uma ideia. Os ditongos abertos, ei, el e oi, eles são tônicos. Então, vou dar os exemplos aqui, tipo, herói. A palavra herói, ela tem acento agudo no O. Mas a palavra heróico já não tem. Porque, segundo a nova ortografia, o acento da palavra heróico caiu. Então, ela tornou-se uma paroxítona. E as palavras que eu falei aqui, ó, os ditongos abertos. Anéis, céu, monossílaba tônica, né? Termina em U. Chapéu, que é o ditongo. E também a regra dos hiatos, que acentuam-se. Todos os hiatos. Hiatos que terminam em IU, tônicas, quando formam hiato com a vogal anterior. Exemplo, baú. Se forma o hiato, ela vai ser acentuada. País. Se forma hiato também, o A vai se separar do I, vai ter acento agudo no I. Sair, do verbo sair, terceira pessoa do singular. Eu saí. Primeira pessoa do singular. Eu saí. O A vai se separar do I, também terá o acento agudo no I. E Jacareí também vai separar o RE do I, também acontece um hiato e esse I também vai ganhar um acento agudo. Mas isso não são regras que eu vou registrar. Eu vou registrar as regras das oxítonas, das monossílabas tônicas, sem as exceções, que é para não confundir, que isso vai mais lá para o 5º ano, ok? Então, vocês vão ter as regras das oxítonas, monossílabas tônicas, paroxítonas e as proparoxítonas, que todas são acentuadas.
Agora eu vou começar a fazer a leitura do módulo. Então, lembrando de novo que é o módulo 3, no capítulo 7. Como sempre fazemos a leitura de imagem, né? Que aqui você vê por um mundo mais inclusivo. Aí no amarelo diz assim, você vê o quê? Crianças brincando, né? E tem junto com essas crianças, tem uma criança de inclusão, né? Dá para perceber, né? Ela usa cadeirinha de rodas e eles estão brincando juntos. Então diz assim no amarelo: todas as pessoas têm direito à educação, saúde, trabalho, esporte e lazer. Para fazer valer esses direitos, precisamos lutar por uma sociedade mais justa, que não exclua ninguém, por um mundo mais inclusivo. Quer dizer, o que é excluir? Excluir é colocar de fora. Isso é muito feio, né? Eu sei que aqui a gente não tem isso, que ninguém faz isso. Acho muito legal e devemos sempre respeitar as diferenças, né? Então, nas páginas 8 e 9, nós temos a imagem, o menininho soltando pipa e os amigos correndo, ajudando a ele, né? Sem exclusão, ou seja, estão incluindo ele na brincadeira porque ele é gente como todos nós, né? Não é só porque ele tem uma deficiência que ele é diferente, né? Então, aqui na página 10, é início de conversa, como sempre tem o texto, tem a interpretação do texto na página 11, que se estende para a página 12, e aqui começa a falar o que eu acabei de explicar. Acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas. Aí eu vou fazer uma leitura e vocês vão realizar essas atividades em casa e posteriormente numa live faremos a correção, ok? Página 13. Você já estudou que as palavras com apenas uma sílaba são classificadas como monossílabas? Desde o 2º ano, né, gente? Agora você vai estudar as situações em que as palavras monossílabas recebem acento gráfico. Aí tem uma imagem que diz assim: observe a cena a seguir, leia a frase abaixo dela e responda as questões. A mãe da Aline sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Eu também, que é para o tênis não ficar desamarrando toda hora, né? Vocês já observaram que eu também dou, quando é o caso. Na letra A, contorne na frase acima as palavras monossílabas. Aí vamos lá. Nós temos o a, mãe, dá, o dá de verbo dar, o dá de... É isso aqui, gente, o nome disso é combinação. É o D que se junta ao A, que forma uma combinação que você vai aprender lá no seu 5º ano. Então, esse dá sem acento é uma combinação do D, da preposição D com o artigo A. E o dá acentuado é do verbo dar, é de ação. Então, repetindo, a, mãe, o dá de combinação, o dá de verbo, o que é o artigo indefinido, né? O nó, substantivo, o no e o do. Também são combinações, tá? O no e o do também entram como combinações. Bom, contorne na frase. Já contornando. Vocês vão pegar o lápis e vão contornar todas as monossílabas. Na letra B, releia as palavras abaixo, retiradas da frase. Depois ligue-as à informação correta sobre a pronúncia delas. Aí você vai ver aqui, ó, a palavra está aqui, as monossílabas, e se for forte, você liga no forte. Se for fraco, você liga no fraco. Ou seja, as tônicas são acentuadas, nem todas, tá? Tem monossílabo tônico que não tem acento. Você vai descobrir pela tonicidade dela, tá bom? Mas tipo o dá, o no, eles são fracos na frase, eles não têm aquele som forte, que tem ênfase, né? Página 14. Você pode perceber que as palavras monossílabas podem ter pronúncia forte ou fraca, acabei de falar. Fraca, átona, forte, tônica. As palavras monossílabas com pronúncia forte são chamadas tônicas. Aí você pega seu marca-texto e marca aqui. As palavras monossílabas com pronúncia fraca são chamadas átonas. Na página 14, exercício 2. As palavras monossílabas tônicas, dá e nó, da frase da página anterior, receberam acento gráfico. Veja a seguir outras monossílabas tônicas. Aí tem lá, gás, ré, mês,
ti, lis, dó, nós, tu. Viu? O ti e o tu parece átona, mas não são, porque elas têm som forte. Pus, que é do verbo pôr, também é tônico. Réis, céus e sóis. Fica bem atento a isso, para não se confundir. Assinale com um X a alternativa correta a respeito das palavras monossílabas tônicas. Tem duas alternativas. Todas recebem acento gráfico. Acabei de falar que nem todas recebem acento gráfico. A tônica, né? Nem todas. As átonas não têm acento, mas as tônicas nem todas possuem acento gráfico, seja circunflexo ou agudo. Mais uma vez, peguei um marca-texto para marcar aqui. As monossílabas tônicas terminadas em A seguido de S, E seguido de S e O seguido de S, e em ditongos abertos, como eu acabei de falar, tipo es, els ou ois, recebem acento gráfico, por exemplo, gás, mês, dó, réis, céu e sóis. As monossílabas átonas nunca recebem acento gráfico. Por exemplo, o da e o no. Observe o esquema a seguir. Aí tem I seguido de S, ti ou bis. U com S ou não, tu ou pus. Aqui não tem S, aqui tem S. Aqui não tem S e aqui tem o S. As monossílabas terminadas em I seguido de S e U seguido de S não são acentuadas graficamente. Veja, ti, bis, tu e pus. Fiquem bem atentos também. Na página 15, você tem a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Aí eu também já falei ali, vou ler agora aqui. Você já sabe que as palavras oxítonas, elas recebem essa classificação por causa da posição da sílaba tônica, que é a última. Mas será que todas as oxítonas recebem acento gráfico? Vamos verificar. Pronuncie as palavras a seguir. Claro que não, né, gente? Amor, Belém, ninguém, sofá, cristal, patê, lilás, papéis, sutiã, através, avós, escarcel, jardim, picolé, herói, paiol, maiô, parabéns, luar, ali e chapéu. Nem todas são acentuadas. Aí tem as perguntinhas aqui, ó. Assinale com X a alternativa que apresenta a classificação das palavras acima de acordo com a posição da sílaba tônica. Muito fácil, né? Se é a última, só pode ser o quê? Oxítona. Na letra B, todas as palavras do quadro acima recebem acento gráfico? Sim ou não? Claro que não. Acabamos de falar que nem todas as oxítonas são acentuadas, como nem todas as paroxítonas são acentuadas. Só as proparoxítonas que são todas acentuadas. Aí tem uma terceira pergunta na letra C. Qual é a terminação das palavras que receberam acento gráfico? Aí você vai botar A seguido ou não de S, E seguido ou não de S e OI, O seguido ou não de S. Em, NS, EI seguido ou não de S, EU seguido ou não de S e OI seguido ou não de S. É aquela regrinha que nós temos ali na frente. Para sabermos se uma palavra oxítona recebe ou não acento gráfico, precisamos analisar a terminação da palavra. Lembrando que vocês vão ter as regras no caderno. As oxítonas terminadas em A seguido de S, E seguido ou não de S, ou O seguido ou não de S, é M ou é NS, e nos ditongos abertos, ES, EL, OI, recebem acento gráfico, por exemplo, sofá, patê, maiô, ninguém, papéis, escarcel e herói. Também podem marcar no final da página 15, com seu marca-texto. Na página 16, tem outro esquema aqui, ó. O I seguido ou não de S, ó. A palavra siri, sem S. A palavra lambariz, com S. O U seguido ou não de S. Maracatu, sem o S. E urubus, com o S. As oxítonas terminadas em I e U seguido ou não de S não são acentuadas graficamente. Veja, siri, lambariz, maracatu e urubus. Aqui tem mais atividades, leia o poema a seguir e responda as questões. Aí tem o poema do Sol e a Flor,
Aí na letra A cena criada pelo poema ocorre em que momento do dia? Você vai responder oralmente, se é dia, se é noite. Letra B, se é amanhecer, se é entardecer. Que cores vêm à sua mente ao imaginar essa cena? Você vai imaginar um entardecer, né? Leia 2 palavras monossílabas do poema que receberam acento. Justifique por que elas foram acentuadas. A palavra céu, por que ela foi acentuada? Porque ela termina em ditongo aberto, el, como eu falei ali. E só, ela foi acentuada porque ela é uma monossílaba terminada em ó. Repetindo, a palavra céu foi acentuada porque ela é uma monossílaba terminada em ditongo aberto, el. E a palavra só é monossílaba porque é terminada em ó, monossílaba terminada em ó. Página 17. Leia outro poema a seguir e responda as questões. Aí tem o poema da Maritaca, tem o vocabulário, ou seja, a explicação das palavras do poema. Aí tem as perguntas, o que você achou desse poema? Comente com os colegas. Você vai comentar aí na sua casa e na nossa live faremos o comentário com os colegas. Na letra B, contorne no poema as palavras que rimam entre si. Aí você vai ver lá, senhorita, rima com quê? Com catita, né? Esmeralda, com peralta. Anel, com chapéu. E também mel, apesar de ser L, ela rima. O L com o som é igual, seja com L ou com U. Releia estas palavras. Letra C. Releia estas palavras que rimam entre si e contorne a sílaba tônica de cada uma delas. Anel e chapéu, né? Uma termina com L, outra com U, mas o som é bem parecido. Qual é a posição da sílaba tônica nas 2 palavras que você contornou? Como elas são classificadas? Aí você vai escrever que a sílaba tônica dessas 2 palavras é a última, a posição é a última. Então, elas são palavras classificadas como oxítonos. Aqui é a resposta daqui. E no segundo item, explique por que a palavra chapéu recebe acento gráfico e a palavra anel não recebe acento gráfico. Bom, chapéu recebe o acento porque ela é uma oxítona terminada em el. E anel não recebe acento porque é uma oxítona terminada em L. É aí que vão entrar as regras, que no seu módulo também você tem. Repetindo, chapéu, oxítona terminada em el. E anel, oxítona terminada em L. Ok? Página 18 agora. Aí a 18 você tem um início de conversa, tem um texto. Crianças participam de bate-papo com atleta paralímpico em dia de mobilização. Aí você vai ler o seu texto, vai responder as perguntas que estão na página 20, né? E na página 21 também ainda está relacionado ao texto, que fala de notícia. Na página 22 também está ligado lá o texto até a 22. Ele está dizendo que a notícia é. Você vai voltar e vai completar aqui o que é uma notícia. Bom, na página 23 temos a acentuação gráfica das palavras paroxítonas. Como já expliquei, é o tipo de palavra que mais tem na nossa língua portuguesa, porque é muito comum, né? E também tem aquelas regrinhas que você vai ter que ter bem registradinho no seu caderno, também no seu módulo. Então diz assim, você já estudou, as palavras paroxítonas possuem a penúltima sílaba tônica, ou seja, a posição na palavra é a penúltima. Agora você vai estudar quando as palavras paroxítonas recebem o acento gráfico. Então, bastante atenção para não confundirem. Aí tem aqui várias palavras paroxítonas. Amigo, safari, mesa, lápis, livro, fênix, paisagem, ímãs, combustível, verde, bíceps, túnel, hífen, zíper, bônus, tórax, órgãos, álbuns, açúcar, oxigênio, boneco, nylon, panela, bênção, aquário, tesoura, órfã e fórum.
Na letra A, assinale com X a alternativa que representa a classificação das palavras acima de acordo com a posição da sílaba tônica. Claro, você já viu que são paroxítonas, né? Na letra B, todas as palavras do quadro acima recebem acento gráfico? Claro que não, nem todas, né? Para isso tem as regras. Na letra C, qual é a terminação das palavras que receberam acento gráfico? Aí você vai botar U seguido ou não de S, I seguido ou não de S, A com tio ou com S ou não, seguido ou não de S, uns, L, N, P, S, X, R e ditongo. Todas as regras que eu falei anteriormente. E aqui no final da página 23, assim como as palavras monossílabas tônicas e as oxítonas, nem todas as paroxítonas recebem acento gráfico. Isso acontece porque só são acentuadas as paroxítonas que possuem algumas terminações específicas de acordo com as regras citadas, né? Na página 24 tem exercício para você fazer, ó. Só vou lembrar aqui, eu vou parar na 27. Eu só vou lembrar aqui para você pegar o seu marca-texto, nem precisa de caderno, crianças, olha. Vocês têm tudo aqui no módulo, tudo que eu falei antes de entrar no módulo, vocês já têm aqui. Então, tá tudo registradinho, é só memorizar e fixar. A gente vai fixar bastante com exercício. Você vai pegar o seu marca-texto no início da página 24 e vai marcar o seguinte texto. As paroxítonas terminadas em IS, o S, o A, aquele A nasal, ou com S ou sem S, uns, L, N, R, X, PS e ditongo recebem acento gráfico. Por exemplo, safari, bônus, ímãs, órgãos, fórum, túnel, nylon, zíper, tórax, bíceps e aquário. Aí você tem aqui o seu quadro de regras, tem aqui a acentuação de hiatos, que eu também falei. O I e o U tônicos do hiato são acentuados quando estão sozinhos na sílaba ou quando são seguidos de S, tipo saída, gaúcho, egoísmo e baúcho. Na página 25, você também tem outras atividades. Leia em voz alta as paroxítonas abaixo e vocês vão acentuar, seja acento agudo ou circunflexo. Aí você vai observar se a vogal está com som aberto, acento agudo. Se a vogal está com som fechado, acento circunflexo. Aqui tem uma dica que diz assim: a palavra intrusa não segue a mesma regra da acentuação das demais palavras do grupo. Aí está aqui, leia e acentue as palavras dos quadros abaixo. Depois pinte a palavra intrusa. Você vai ver em cada quadro, você vai ver qual é a intrusa, tá bom? Aí você vai ver pela sílaba tônica que você vai ver. Você vai ver que umas são paroxítonas, outras proparoxítonas, e aquela que estiver destoando, você vai pintar, né, no caso. Aqui no B e no C. Aí você vai ver a dica, não vou dar a dica, você que vai ver. De acordo com a posição da sílaba, você vai ver a diferença, tá bom? Ou da regra de acentuação também. Explique por que cada palavra que você pintou é a intrusa. Aí você vai ter que... Isso nós vamos fazer na live, que eu vou explicar melhor. Tá bom? Agora, se eu falar, eu vou acabar dando a resposta da atividade. Terminando a 25, aí nós temos a 26, que tem um caminho aqui, ó. Acentue quando é necessário as palavras paroxítonas dos caminhos. Aí você vai lá no caminho. E agora lá embaixo, leve a menina até seus amigos, passando pelo caminho que tem somente palavras paroxítonas acentuadas. Você vai ver qual é o caminho e vai levar a menina. Você vai levar a menina até os amiguinhos dela. Por quê, gente? Já viu que essa menina aqui, do desenho, ela tem uma deficiência visual, né? Então, você vai ajudá-la, levando até seus 4 amiguinhos que estão mais abaixo. Então, número 4, leia as frases e acentue as palavras quando necessário. Aí você vai ver, você já sabe, já está craque a acentuação, já sabe o que é acento agudo, o que é acento circunflexo. E na 27, encerramos hoje na 27, e nós vamos estar em produção de texto, que é a notícia, né? A 27 encerramos hoje assim, no exercício 5, leia as capas de livro abaixo e responda as questões. Aí tem 4 capas de livro, você vai observar bastante os títulos dos livros, vai escrever nos quadros abaixo quais paroxítonas acentuadas aparecem em cada título de cada historinha. Letra B, você vai escrever as 4 palavras aqui. Vamos ver quem vai acertar. Na letra B, explique por que cada uma dessas paroxítonas recebe acento gráfico.
Aí você vai ter que escrever, né? Na letra C, quais paroxítonas não acentuadas foram empregadas nesses títulos? Você vai observar e vai escrever aqui. Então, por hoje nós paramos na página 27. Espero que vocês tenham entendido. São regras bem complexas, precisa prestar bastante atenção. Tá sempre ligadinho, que é tudo matéria de concurso, de vestibular, né? De Enem, tudo que você possa imaginar aí para o resto da sua vida. Então, fiquem bem atentos, que é para não errarem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.